E aí, tudo bem? Estou sorrindo aqui, mas o tema é triste. Pirataria. Tema polêmico, né? Mas eu não tenho como deixar de falar sobre a pirataria no futebol, né? Que é um tema extremamente relevante. E hoje eu quero trazer algumas informações. E a pirataria não é problemática só no futebol, né? No mercado como um todo, né? O mercado de pirataria é muito grande no mundo inteiro. Nos mais variados segmentos, nas mais variadas categorias. Eu já vi peça de avião pirata, eu já vi remédio, silicone, então lente de contato, né? Então uma apresentação que eu estava sobre produtos piratas, os mais variados tipos de produtos piratas que você nem imagina, muitas vezes tem produtos piratas por aí. Então, esse tema, como eu falei, é um tema muito importante, muito relevante, e a ideia aqui é trazer, né, a pirataria, como que funciona no futebol, de que forma que ela impacta, mas não de uma forma jurídica, né? Eu quero trazer esse tema de uma forma, para a gente analisar de uma forma de negócio, né? Como que a pirataria, o impacto, né, que ela causa negativamente, mas também o que pode ser feito, né, para tentar evitar essa questão de pirataria. Então vou analisar aqui, como eu falei, de uma forma mais de negócio, trazer algumas informações aqui para você, para que possa entender esse contexto todo da pirataria e também o impacto dela no futebol, né? E para começar aí, tem que falar que pirataria é crime, não dá para passar pano, tá? Não tem justificativa, pirataria é crime, você não pode utilizar a marca de um terceiro sem autorização, tá? Então, invariavelmente vão haver diversas discussões sobre a questão de pirataria, né? Ah, pirataria só existe porque a camisa oficial do meu clube é R$350, R$300. Não é só por isso que a pirataria existe, né? A pirataria existe por uma série de coisas. A pirataria muitas vezes alimenta outros tipos de crime, certo? Então a gente tem que olhar a pirataria como crime, mas não olhar também só tipo como combater criminalmente a pirataria, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, se a gente for olhar para a lei, está escrito e é muito claro, né? Previsto no artigo 184 do Código Penal, pena de até 4 anos de prisão, tá? E multa. Então você, ao utilizar uma marca, ao produzir e comercializar produtos piratas, você corre um sério risco de ser preso e também um sério risco de ter prejuízos financeiros, né? Então, como eu falei, não dá para passar pano, não dá para a gente comparar um produto oficial com um produto pirata. O produto pirata ele não tem que pagar licença, ele não tem que pagar imposto, a mão de obra a gente não sabe a origem. Enfim, um produto pirata ele tem que ser combatido e ele é crime, né? Fruto de um crime. Então a gente tem que enxergar a pirataria dessa forma. E aí eu quero mostrar alguns números para vocês de que forma que a pirataria impacta no mercado, tá? Inicialmente eu vou falar do mercado como um todo, tá? Eu vou mostrar para vocês a cada R$100, por exemplo, quantos reais são consumidos em produtos piratas, e também vou passar por várias categorias para vocês verem qual a categoria, por exemplo, que mais sofre com pirataria no mercado. E depois eu vou trazer informações aí do mercado esportivo, de que forma que a pirataria atinge o nosso mercado do futebol, e também alguns cases bacanas e algumas sugestões que eu dou sobre como a gente pode passar por cima desse problema que é a pirataria, né, de uma forma que eu brinco assim, tem a forma do combate ao crime, mas tem a forma orgânica, vamos dizer assim, que é outros caminhos que a gente tem para combater a pirataria. Então, vou trazer esses números, como eu falei, vou trazer esses números para vocês, mas lembre-se, pirataria é crime, não dá para passar pano. E para vocês terem noção de alguns números de como a pirataria impacta no mercado global, tá? Segundo a ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento, e o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, trazer alguns números, esse estudo aqui é de 2018, tá? A cada R$100 em compra, R$20 são gastos em produtos pirata, tá? Então nós estamos falando aqui de 20%. 20% do mercado consumido é de produtos piratas. E aí eu vou me aprofundar um pouco também, com base na mesma fonte, para vocês terem noção. No vestuário, de 198 bilhões consumidos no mercado legal, 35,6 bilhões no mercado ilegal. Calçados, 7 bilhões consumidos no mercado legal e 2 bilhões consumidos no mercado ilegal. Acessórios, 18,5 bilhões no mercado legal
e quase a metade, 8,5 bilhões em produtos piratas, né? Óculos, relógios, que a gente vê muito produto pirata por aí, então quase a metade dos acessórios são consumidos em produto pirata. Personal Care, 47 bilhões, aí 47,5 bilhões em produtos legais e 5 bilhões no mercado ilegal. Brinquedos 6,4 no mercado legal, 1,5 no mercado ilegal. TV por assinatura, que a gente sabe que tem muito, o famoso gatonete, né? Então também um consumo alto aí de produto ilegal e também o audiovisual aí fechando a nossa conta, 19,8 bilhões consumidos no mercado legal e 3,6 bilhões no mercado legal. Então isso totaliza aí 328,2 bilhões de consumo no mercado legal e 61,2, né? E tem uma estimativa de perda com impostos, com isso aí, de cerca de 45%, né, de sonegação de imposto. Então, 328 bilhões, 61 bilhões, 20% dos produtos consumidos no mercado ilegal, né? E aí vamos falar um pouquinho mais agora aprofundando no nosso querido futebol, né? A mesma fonte, de novo, o Fórum Nacional aí contra a Pirataria e Ilegalidade lançou recentemente algumas informações sobre o mercado de pirataria e o quanto isso impacta no futebol. 2 bilhões é o que custa ao mercado de futebol as camisas piratas comercializadas. 2 bilhões de reais os clubes deixam de arrecadar nesse mercado. Então a pirataria, como eu falei, ela tem um impacto enorme no futebol, tá? Vou trazer mais alguns números aqui. A cada 10 camisas comercializadas, pelo menos 4 vendidas aqui no Brasil são piratas, né? 40% das camisas, né? E aí a gente vai entrar numa enorme discussão aqui, né? Do preço da camisa, da relação do preço da camisa com o salário mínimo. É uma discussão que não vai ter fim e não adianta a gente argumentar com relação ao preço, etc. Não é esse o meu ponto aqui nesse momento, né? Então por isso que eu digo, não adianta a gente tentar achar justificativas para a pirataria. Lógico que nós queremos que o torcedor tenha acesso aos produtos, nós queremos que o torcedor consiga comprar os produtos, tá? Mas nós temos que achar formas de fazer com que o torcedor consiga adquirir esse produto. Então existem meios para isso, tá? Não é só questão, o preço é muito caro e não, temos que achar algumas alternativas para isso, né? Não dá só para ter uma muleta dizendo, a pirataria existe só por causa do preço e a gente sabe que não é, os estudos mostram isso, né? Mas então, estamos falando de 4 a cada 10 camisas são piratas, né? E o que pode ser feito com relação a isso, né? Como é que a gente trabalha essa questão de pirataria? Como que os clubes de futebol podem olhar para isso aí e identificar uma oportunidade de comunicar com o seu torcedor através dos produtos para que ele não consuma produtos piratas, né? Isso é um grande desafio, tá? Um grande desafio que os clubes possuem, outras marcas também, né? E aí eu tenho algumas opiniões aí sobre a questão do licenciamento e pirataria, etc. E eu vou trazer o meu ponto de vista para compartilhar com vocês, tá? Então o que acontece? Eu gosto sempre de mostrar esse triângulo aqui, né? essa parte da marca, que é o clube de futebol aqui em cima, né? A indústria que faz o produto, o varejo, que é quem vai comercializar esse produto para o torcedor, né? Então, no centro de tudo está o nosso torcedor, tá? Ele é o centro de tudo, é para ele que a gente tem que olhar. Essa engrenagem, ela tem que trabalhar para esse torcedor. E o que acontece, né? Ao meu ver, o torcedor, tá? Ele ao consumir um produto pirata, é porque tem uma demanda por esse produto, né? Então, a pirataria, ela existe porque existe demanda pelos produtos, certo? E se existe demanda pelo produto, precisa ter oferta do produto licenciado, né? Então o que acontece? Aí se a gente for entrar na questão de marketing, nos 4Ps, preço, praça, promoção, enfim, se a gente for falar sobre isso, a gente tem que entender que esse cliente, ele quer consumir, ele tem um poder aquisitivo, ele tem a questão de mercado, onde ele vai, como que ele consegue consumir isso aí. Então a grande preocupação que eu vejo que esse tripé tem que ter para atender esse cliente é entender os anseios desse torcedor, entender quais os produtos, onde ele quer comprar.
Os produtos têm que chegar nos mais variados possíveis canais de venda, né? Aos mais variados tipos de faixa de preço, né? Se eu não consigo a camisa oficial, né, a R$300, se eu não consigo estar comercializando essa camisa oficial a R$300, eu tenho que achar alternativas de outro tipo de camisa oficial com preço mais em conta para esse torcedor, né? E existem possibilidades de fazer isso. Depois, na frente, eu vou falar sobre um case recente aí de um clube aqui no Brasil. Então, esse tripé, tá, de marca, indústria, varejo e, no centro de tudo, torcedor, é o que vai permitir com que a gente consiga algumas formas de combater a pirataria, né, através da oferta. Então, eu estava escutando um podcast do Rodrigo Capello com o Trinas, que era o antigo diretor de marketing do Palmeiras, e eles estavam comentando sobre uma questão de pirataria na questão da transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Então, o que acontece? Alguns países, depois, se eu não me engano, houve rompeu o contrato, a Globo rompeu o contrato com os clubes, enfim, aí acabou a transmissão do Campeonato Brasileiro para alguns países. Ou seja, existia demanda, existiam torcedores nesses países querendo assistir os jogos do seu clube e não tinha como. O que acontece? Fatalmente, esse torcedor ele vai procurar uma alternativa e muitas vezes ele vai para o mercado pirata, né? Porque ele, de forma legal, não consegue comprar o produto, não existe a oferta do produto. Isso é muito ruim, porque quando tem a demanda, quando existe o desejo de alguém querer comprar um produto, consumir um serviço, e tu não ter esse produto ou esse serviço para ofertar, é um prato cheio para a pirataria. É justamente ali onde eles vão, né? A pirataria é muito rápida, a pirataria está acompanhando a demanda do mercado. A pirataria, pelo fato de ela não ter que pegar autorizações para poder produzir os produtos, eles são um termômetro daquilo que está em alta no mercado. Então, assim, um prato cheio para a pirataria é existir uma demanda e não existir a oferta do produto. E eu falei de um caso muito específico de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, mas isso vale também para o produto físico, né? Por que o torcedor está comprando esse produto pirata? A gente tem que inverter a lógica, tem que entender o lado do torcedor, colocar o torcedor no centro no centro de tudo, né? Entender o porquê. Será que o meu produto não está chegando no mercado onde ele compra? Será que ele não está tendo acesso ao produto? Será que ele nem conhece o produto que eu estou ofertando? Então a gente tem que parar e entender os motivos pelo qual ele está comprando produto pirata, né? Como eu falei, é uma muleta muito fácil a gente só falar em preço. Existem outras situações, como eu falei, canal de venda, né? Tipos de produto, categorias de produto. Quantas vezes eu, como torcedor, quero comprar um produto do meu clube e esse produto não existe, né? Porque oficialmente não foi feito um contrato de licenciamento. Nós temos infinitas oportunidades de geração de produtos licenciados, das mais variadas categorias, como a gente já conversou várias vezes. Então, não ofertar esse produto é uma grande chance é uma grande abertura que tu dá para o mercado pirata. Então, volto a dizer, entender e colocar o torcedor no centro e saber as suas demandas, entender suas demandas e ofertar aquilo que ele deseja é um dos melhores caminhos para combater a pirataria. É um caminho natural, né? É a forma com que os clubes deveriam olhar para o seu torcedor, entender o seu torcedor, entender os seus desejos, entender aquilo que ele quer comprar, buscar os parceiros licenciados para ter esse produto, disponibilizar nos mais variados canais de venda possível, né? Então, às vezes eu posso ter o mesmo produto licenciado para fábricas diferentes porque elas vendem em canais de venda diferentes. Tem um canal de venda direto online, tem um que vai vender somente para aquelas lojas menores, lojas de bairro, como a gente fala, tem outros que vão vender para grandes redes, como a Centauro, enfim. Os canais têm que ser atendidos. O produto tem que ser ofertado, o produto tem que estar próximo do torcedor. Eu acho que esse é o formato, vamos dizer assim, orgânico de a gente combater a pirataria. Lógico que, por mais que a gente faça muita coisa nesse sentido, ainda vai haver esse crime, claro que vai. E para isso existem
escritórios de advocacia que fazem combate à pirataria, enfim, tem prestadores de serviço, tanto para o digital quanto para o mundo físico, que fazem e prestam esse serviço de combate à pirataria, né? A gente não adianta tentar tapar o sol com a peneira aqui, mas é importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos ofertar a maior variedade possível de produtos nos mais variados canais para que o torcedor tenha acesso e assim quando ele tiver o desejo, despertar o desejo de comprar aquele produto, de usar aquele serviço, ele tenha o acesso, né? Então, vamos olhar para preço, vamos olhar para os mais variados tipos de produto com os mais variados tipos de preço, vamos olhar para os mais variados tipos de canais de venda, né? E assim tu vai estar ofertando estando próximo do seu torcedor, que é a parte mais importante, tá? Então a pirataria, ao meu ver, ela precisa que essa briga, né, contra a pirataria ela seja de uma forma, como eu falei, orgânica, não só ir lá brigar contra o pirata, mas sim pensar no seu torcedor e ofertar o produto e o serviço que ele deseja, tá? Essa é a minha forma de enxergar o combate à pirataria. E aí, como eu falei, eu vou trazer um case muito bacana, tá? Esse case é de 2019, mas o clube continua fazendo, que é o Fortaleza, né? O Fortaleza fez uma camisa popular, tá? Se olhar pela imagem aqui, né? Praticamente igual à camisa oficial, certo? Então, ele está ofertando um produto para o seu torcedor, um produto que o torcedor entende que é oficial e principalmente, nesse caso, com um preço atrativo, né? O preço estipulado foi de R$ 59,90, mas eu acho que o mais interessante desse case não é a oferta da camisa oficial por um preço baixo, né? Então, tiveram mais coisas que envolveram esse projeto que o Fortaleza fez para a conscientização do seu torcedor, para que ele não compre produtos piratas. O Fortaleza ele foi conversar com o comércio ambulante, com os ambulantes que vendem os produtos piratas. O Fortaleza trouxe esses ambulantes para uma mesa de negociação, vamos dizer assim, para uma mesa de conversa, para entender, né, o que ele poderia fazer para ajudar esse ambulante e para que o ambulante pudesse estar comercializando o produto oficial. Essa conversa foi muito rica, né? O Fortaleza entendeu que as pessoas gostavam de comprar camisa com os patrocínios, porque ela parece é mais parecida com a oficial, né? Então o Fortaleza gerou vários insights a partir disso aí. Além dos insights, além de trazer o ambulante que estava vendendo produtos piratas, agora ele passa a ser um parceiro do clube, né? O Fortaleza aprendeu com esse novo modelo de negócio, porque ele trouxe informações do ambulante. E ainda por cima, ele atende o seu torcedor com um produto que ele deseja, um produto de qualidade, mas um produto com preço mais baixo, né? Por quê? Porque os detalhes da camisa não são os mesmos da camisa oficial, o escudo não vai ser o bordado. Então tem uma série de detalhes na camisa que vão fazer com que o custo fique mais baixo. Logicamente, né? Não vai ser igual ao oficial. Mas esse que é o importante dessa análise e desse case. É entender aquilo que o torcedor quer e como é que o Fortaleza fez para fazer isso. Ele trouxe os ambulantes, porque o ambulante está conversando com o torcedor todo jogo. Todo jogo o ambulante está vendendo para o torcedor, né? Eu sempre falo que quando eu era gerente da loja do Avaí, foi a época que eu mais aprendi sobre consumo, porque eu estava com a barriga no balcão, eu falava com o torcedor todos os dias. Então o ambulante que está lá comercializando seu produto todos os dias e falando com o torcedor, ele é uma fonte riquíssima de informação. E quando o Fortaleza trouxe eles para conversar, o Fortaleza aprendeu. O Fortaleza foi assertivo ao colocar a camisa. Se o Fortaleza fizesse sozinho, de repente ele ia fazer a camisa sem os patrocínios. E talvez ela não tivesse o mesmo sucesso de vendas que teve, né? Então, ao trazer essa informação para dentro de casa e além de trazer esses ambulantes que vendiam produtos piratas e agora eles viram parceiro do clube, o Fortaleza atendeu uma demanda do seu torcedor. Então foi um grande case, um case que teve uma repercussão muito positiva e que vários outros clubes podem fazer, né? E é uma das formas, uma das ferramentas de combate à pirataria. Como eu falei, existe o combate de ir lá e fazer busca e apreensão com polícia, etc. Mas existe o combate à pirataria de uma forma legal, de uma forma inteligente também. Não que a outra não deva ser feita, muito pelo contrário, deve ser feita também. Mas o clube tem que estar atento ao seu torcedor. O torcedor está no centro.
Lembre-se sempre disso, o torcedor está no centro do negócio. Então o Fortaleza entendeu a demanda do seu torcedor e entregou um produto como o mercado gostaria, como o seu torcedor gostaria. Então é um grande case, é um case onde o Fortaleza teve muito sucesso, né? Como eu falei, com uma grande repercussão. Então parabenizo o clube e deixo a dica para que outros clubes falem, conversem com o Fortaleza, caso não saiba como proceder, como operacionalizar isso, mas é um grande case e isso pode ser replicado em outros mercados com certeza, tá? Então, gente, o módulo de hoje, né, um módulo complicado, estamos falando de coisas criminosas aí, né, que é a pirataria, mas brincadeiras à parte, eu acho que é um tema bastante relevante para que nós possamos entender que temos que ter inteligência, colocar inteligência, analisar dados, transformar essa informação, para transformar essa inteligência para ter ações assertivas, né? Então vamos combater a pirataria? Vamos, mas vamos combater de uma forma inteligente também. Vamos olhar para o mercado, vamos olhar para o torcedor, vamos olhar para os produtos que nós temos no nosso portfólio, vamos verificar onde esses produtos estão sendo vendidos, que outros canais de venda eu posso abrir, que outras faixas de preço eu posso trabalhar com o meu produto. Enfim, analisar o meu portfólio, analisar o meu canal de venda, analisar como que o meu produto está sendo visto lá no ponto de venda, como que o meu produto está sendo visto pelo torcedor, comunicar os seus produtos, né? Fazer com que o torcedor conheça seu grande portfólio de produtos licenciados, são formas de combater a pirataria, né? Então, mais uma vez agradeço o seu tempo, espero que eu tenha contribuído aí para falar sobre essa questão de pirataria, né? E também deixo aberto aí para perguntas e respostas, caso tenha alguma pergunta, pode mandar que eu vou estar respondendo para você aí. É sempre um prazer estar ajudando e colaborando nesse mercado de licenciamento de marcas, tá bom? Valeu, obrigado por hoje.